Bem-vindos a um programa especial da EducaWeek, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo, durante a EducaWeek, ali na vibração desse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Bem-vindos a mais uma entrevista com executivos de RH, dirigente nas empresas, aqui no EducaWeek 2025. O EducaWeek que está na 9ª edição e pela primeira vez ele traz esse programa de entrevistas para acrescentar para o debate da educação a perspectiva de mais um ator da sociedade, que é o mercado de trabalho, que ele recebe a maior parte dos adultos que saem das escolas, das universidades, vão acabar seguindo uma carreira em alguma empresa ou empreendendo e, portanto, o mercado de trabalho é relevante também para a discussão de educação e esse programa tem esse intuito. Eu sou o Juliano Amaral, sou o CEO e cofundador da Mileto, que é uma empresa que é uma fonte de talentos de estagiários de ensino médio, e por atuar exatamente nessa ponte, hoje eu estou aqui nesse papel de entrevistador, trazendo entrevistados super especiais que trazem uma bagagem dessa vivência e o cuidado de pessoas dentro das empresas nos mais variados setores. E hoje eu estou aqui com a Andréa Vitoriano, que é a diretora executiva de Pessoas e Cultura na Axé Laboratórios. Andréa, um enorme prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. E a gente vai começar esse papo te pedindo para contar um pouco. Acho que a Axé é uma marca bastante conhecida no Brasil, para quem tem algum contato aí, alguma visão de mercado de laboratórios, essa parte farmacêutica, mas acho que você pode dar um panorama mais legal aí para a gente. Claro, todo mundo se confunde, Axé Laboratórios, a gente estava até conversando um pouquinho antes, que parece um nome francês, mas o Axé é uma empresa brasileira. Exatamente hoje está completando 59 anos aqui no Brasil. É um dos maiores laboratórios farmacêuticos que a gente tem no Brasil, formado por 3 fundadores, né, na época. Hoje a gente tem 4 fábricas, uma nas Nações Unidas, uma em Guarulhos, uma em Pernambuco e uma em Goiás. Nós somos uma indústria com cerca de 6.500 colaboradores e muitas pessoas já utilizaram os produtos do Axé, seja um Sorine, seja um Decongex, seja os medicamentos de prescrição. A gente tem um hall de produtos bem abrangente. O nosso produto principal, a gente tem vários deles, mas um deles é para asma, que é o Alenia, ajuda muito as pessoas. E o Axé tem como propósito levar mais vida às pessoas. Nosso propósito é que cada paciente, cada pessoa no mercado, ela tenha mais qualidade de vida utilizando os produtos do Axé. Então é um propósito muito bacana que a gente quer sempre impactar as pessoas, os colaboradores, a sociedade e todo o relacionamento que a gente tem com médicos e pacientes também. Muito legal. E você pode, como a nossa pauta vai ter muito a ver aqui com a ponte entre educação e trabalho, e, portanto, principalmente os talentos que vêm a trabalhar, você consegue dar um pouco de números para a gente de pessoas, especialmente os programas de entrada? Sim, eu comentei, nós temos 6.500 colaboradores hoje no Axé, né, para 4 fábricas. E a gente estrutura nossos programas de carreira de 2 formas, né? Nós temos os programas que a gente chama programas portas de entrada. Esse programa ele tem 3 grandes programas nele, que é o Jovem Aprendiz, o programa de estágio e o programa de trainee que a gente está lançando este ano. Quando a gente fala de programa Jovem Aprendiz, é o jovem que não teve experiência profissional ainda e dentro do programa da formação do Axé, ele tem a possibilidade de ter uma experiência profissional e também ter a parte educacional que é em parceria com o Senai.
Então, durante 18 a 24 meses, ele tem uma experiência, uma formação de conhecer uma cultura organizacional, conhecer uma grande organização, entender como que funciona a estrutura, os processos de fabricação, as áreas da organização. E dentro desse processo, a ideia é que seja uma formação para cargos de entrada, seja um auxiliar, um assistente, os primeiros níveis de formação. O programa de estágio também é um programa de porta de entrada, mas a gente já seleciona estudantes de ensino superior. E a formação é um programa de 2 anos, a formação é que eles sejam preparados dentro da cultura do Axé para serem nossos futuros analistas. E aí é uma gama de vagas que atinge toda a organização, marketing, RH, finanças, as áreas de negócio, áreas científicas. Dentro dessa formação do estágio, que é um pouquinho diferente do jovem aprendiz, ele vai aprender gestão de projetos, ele vai aprender um pouquinho da cultura organizacional. Pode ser pessoas com experiência ou que não têm experiência, mas a formação é de ensino superior. E a ideia é que durante o curso superior, com a formação dentro do Axé, ele tem a possibilidade de participar de um processo seletivo dentro, conjunto com a gente. E a gente está lançando este ano, que é uma novidade, o Axé não tinha ainda, mas é um programa de trainee. São poucas vagas, a gente está selecionando agora, assim, as inscrições estão abertas, e a formação já é um pouquinho diferente, já são jovens que têm poucas experiências, que têm os 2 anos de formação e que queiram também entender a cultura da Axé, os desafios que nós temos hoje, e ao final do programa, ele pode ter a possibilidade de assumir um cargo de liderança no Axé. Muito legal. Então, esses são os nossos grandes programas. Internamente, o Axé é uma organização que a gente cultiva muito a movimentação interna. Então, quando a gente fala de propaganda médica, nós temos mais de 3.000 na força de vendas, de propagandista e representante de vendas. Todo mundo já teve uma experiência quando vai ao consultório médico e tem alguém de laboratório com uma pastinha esperando, com a amostra grátis para falar dos produtos? Esse é o nosso propagandista médico. Né? Muitas vezes as pessoas não conectam com o nome do cargo. Nós temos cerca de 2.500 propagandistas médicos, mais cerca de 500 entre vendedores, merchandising, que atendem nas farmácias, né? O propagandista médico, ele começa numa carreira de propagandista trainee, que nós chamamos, não exige experiência na indústria farmacêutica, e nós temos uma formação interna. Internamente ele vai galgando maiores cargos na carreira. Então, achei uma empresa que a gente cultiva muito a movimentação, cultiva muito o desenvolvimento do talento interno, e a gente faz todas as movimentações internas. Então, desses 6.500 colaboradores, eu posso falar para você que mais ou menos 3.000 é na força de vendas, tem cerca de 1.500, 1.700 a parte de operação, e eu tenho o restante, seja administrativo, unidade de negócio, marketing, trade marketing. Essa, mais ou menos, em grandes números, a nossa organização. Perfeito. E legal que você falou de mobilidade interna e desenvolvimento. Sim. De tudo que eu tenho estudado aí, me parece os 2 fatores mais poderosos para um jovem querer ficar numa organização. É uma empresa que dá espaço para crescer, dá espaço para andar de lado. Sim. Às vezes ele não se identificou com uma área, mas ele se identificou com a empresa, então ele pode tentar uma carreira em outra área. Tudo isso acho que é mobilidade, e tem o desenvolvimento interno também, que o jovem quer crescer, ele quer ir além, e quando ele sente que a organização aposta nisso, ele gosta, né? Exato. Isso muito legal da parte da Axé. E deixa eu te perguntar, o que vocês buscam, o que a Axé busca nos jovens talentos? Assim, que fatores fazem um jovem brilhar os olhos da Axé e querer contratá-lo? E também falar um pouquinho de como que vocês fazem para atraí-lo para a Axé, porque hoje eu acho que os bons jovens estão sendo bastante disputados, né? Eu vou te falar um pouquinho do momento que nós estamos vivendo na organização, que é com base nesse momento que a gente traça um perfil de atração, né? O Axé está numa fase de muita transformação. O Axé é uma indústria farmacêutica que criou o seu modelo médico ao longo dos últimos anos. Muitas indústrias farmacêuticas copiaram o nosso modelo, se reinventaram. E a gente está numa fase agora de transformação. Como que a gente pode restaurar nossas fortalezas históricas, mas ser ainda melhor naquilo que a gente faz? Então, nesse ambiente de transformação, a gente busca as pessoas que sejam curiosas,
pessoas que estejam com vontade de transformar, pessoas que queiram fazer, queiram construir essa história junto com a Axé. Né? A gente sabe que o momento de transformação tem muita mudança, mas mudanças também tem muita possibilidade, muitos caminhos diferenciados. Então a gente busca pessoas que tenham essa mentalidade de crescimento, tenham essa curiosidade, que queiram um novo desafio e que estejam com vontade de fazer essa construção dessa história. Hoje a gente tem um número, que é um número que a gente tem o alvo, a gente já tem de mais ou menos 46 milhões de brasileiros, de pacientes no Brasil. E a gente sabe que o Brasil tem 200 milhões, então cada vez mais a gente quer alcançar cada vez mais pacientes, levar mais qualidade de vida, levar mais propósito, levar mais vida para as pessoas, que é a nossa missão na organização. Então a gente busca pessoas que queiram fazer a construção dessa história com a gente. E ao final, o que a gente costuma sempre comentar, cada pessoa, cada jovem talento que está entrando na nossa organização contribui com essa missão no dia a dia. Então pessoas que estejam com vontade de se desenvolver, pessoas que estejam com esse apetite de crescimento, queiram fazer mais, fazer diferente. O Axé vai dar as ferramentas, mas a gente sabe que o comportamento e essa curiosidade de cada um é que vai levar ao sucesso. E isso a gente busca, a gente fala de perfil de comportamento. A gente tem nossa cultura organizacional. Cada pessoa que entra na organização é muito fácil. A gente já ensina e já compartilha o nosso jeito de ser e de fazer. Toda essa missão, esse propósito, por que a gente inova, por que nós somos apaixonados pela vida. E o jeito de fazer que é colaborar, ensinar, construir. Então, se a pessoa tem essa conexão com os nossos valores e tem conexão com o propósito, com a transformação, é o caminho que a gente busca essa conexão para trazer pessoas que estejam neste mesmo momento que eu achei. Perfeito. E aí, acho que dá para ver que vocês têm um plano muito definido do que vocês buscam nos jovens. Então, você pode contar como está sendo a experiência de vocês em relação ao que vocês buscam com o que vocês encontram? E eu acho que tanto o lado legal da nova geração, quanto o desafio. Tipo, o que vocês estão encontrando, que vocês falam, puxa, isso é muito legal e vai acrescentar muito para a organização, ou o que vocês estão buscando e às vezes está difícil de encontrar, ou encontram em poucos e acaba sendo difícil de ler isso no processo seletivo? Quando a gente fala dos jovens, né, principalmente quem está saindo da universidade, tem algo muito bacana que a gente encontra nos jovens hoje, é essa velocidade de aprendizagem, seja pela afinidade com a tecnologia, o acesso à informação. Geralmente os jovens já chegam sabendo o que é o Axé, já estudou, já olhou, mesmo a inteligência artificial já foi lá, já fez uma checagem. Então eu percebo que cada vez mais os jovens estão melhor preparados para o desafio. Eles estão chegando com essa vontade e já sabendo o que querem, isso é bom, né? Qual que é o desafio que eu vejo que talvez essa geração está trazendo? Essa geração traz um pouco mais de instabilidade, pedindo muito mais flexibilidade. E a gente sabe que existem várias tendências aqui, principalmente aqui no Brasil, o trabalho presencial, menos híbrido, a gente fala de... existe flexibilidade de horário, mas os jovens muitas vezes querem muito mais flexibilidade. E muitas vezes isso até se contradiz com a geração X, Z, que está liderando hoje nas organizações. Então hoje o desafio que a gente tem é na preparação da liderança para receber esses jovens talentos e a gente conectar com o momento deles. São pessoas que são diferentes, têm perfil diferente, estão num momento diferente. Então a gente vive um pouco desse conflito de como que eu preparo a liderança hoje da organização para receber. E eu sempre acreditei muito, eu como líder de RH, cada pessoa tem seu potencial. Então como é que eu vou enxergar o potencial de cada talento da organização? E através dessa conexão entre o que eu tenho lá dentro e a pessoa que está chegando, eu consegui extrair o melhor desses dois lados. Esse, para mim, acho que é o maior desafio que eu tenho hoje. Muito interessante. Então, é isso. Você tá trazendo um pouco do desafio geracional que está sendo bastante noticiado, né? E eu acho que isso é uma mensagem para o mundo da educação, porque o mercado de trabalho, eu diria, pelo que a gente tem lido por aí, ele definitivamente não tá achando o caminho ainda, né? Para resolver esse desafio geracional. Acho que vocês estão mostrando um lado intencional da Axé muito legal, de, poxa, vamos treinar a liderança, vamos olhar o jovem pelo talento que todos têm e tentar ajudar para que essa conexão funcione e seja um grande ganha-ganha.
mas não dá para negar que está sendo um grande desafio e muitas empresas estão aí, estão vivendo isso, estão tendo esse desafio. E sabe, Juliano, tem um dado interessante até para compartilhar com vocês. Eu estava olhando, por exemplo, o meu turnover da minha organização, né, que é a taxa de rotatividade. E eu notei que 30% das pessoas saem com pouco tempo de organização, com menos de 2 anos. E muitas vezes, seja o processo seletivo, seja o processo de onboarding, como é que eu faço essa conexão seja mais forte? Então, a gente fez alguns ajustes. O onboarding está muito mais robusto, a preparação do gestor está muito mais robusta. Então, a gente está rodando uma série de novos programas este ano para que essa integração ela seja muito mais eficiente. E até para a gente conseguir conectar as pessoas, terem certeza do que querem em carreira, se é realmente a organização que querem, porque para a gente até diminuir essa taxa de rotatividade que eu tenho hoje. Eu acho que isso é um reforço de mensagem para o mundo educacional. Acho que não é um tema novo, o autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento dos jovens, mas acho que aqui a gente está tendo mais um exemplo através da Axé de que o jovem que se conhece, que ele consegue descobrir o que para ele é importante, o que ele quer numa organização, vai fazer a diferença, tanto para a organização quanto para ele. Porque eu acho que vocês conseguem fazer uma parte importante de demonstrar para o jovem o que vai ser uma carreira na Axé, de ajudar eles também no processo de autodescoberta, mas tem a parte dele. E se o jovem estiver confuso sobre si mesmo, vai ser uma complexidade lá na frente. Às vezes ele teve um ímpeto de entrar, mas depois passou um tempo não era bem o que ele queria. Eu acho que tem uma mensagem do RH das empresas que talvez não tem nada que dói mais do que o turnover. Exato. Para o jovem é ruim, para a empresa é ruim. Puxa, ele estava ali, ele estava aprendendo, aí vai ele começar de novo, vai a empresa começar de novo. Acho que é algo natural, vai acontecer, nunca será zero, mas tudo que pode reduzir o turnover é bem-vindo, né? Então, trazendo para o linguajar e para o contexto da educação, sabe quando vem essa tendência que fala assim, não, agora a nova geração vai ficar pouquíssimo tempo e vai trabalhar em, sei lá, dezenas de empresas. Eu pessoalmente acho estranho. Eu acho que eu acho que a gente está com um problema de que eles estão ficando pouco e não de que é uma tendência que temos que simplesmente aceitar porque eu acho que quando você cumpre um ciclo minimamente longo numa organização, aí você faz grandes entregas, aí você tem real desenvolvimento. Se você vem e fica 3 meses, 6 meses, não deu nem para aquecer os motores. Não deu tempo. De você se integrar àquele lugar. Eu acho que a produtividade de alguém numa empresa, ela é crescente, né? Sim, principalmente nos primeiros anos, né? O terceiro ano contra o primeiro para qualquer idade faz toda a diferença, né? Então acho que fica essa mensagem de como é importante na escola, o mundo da educação conseguir contribuir para que esse jovem descubra mais de si mesmo, seja protagonista de si mesmo. Isso, quando ele avançar na carreira, vai ser uma grande diferença, né? Vou trazer aqui um tema que está na pauta de todos os lugares, que é a inteligência artificial. Vou te deixar um papel em branco. Me conta assim, Axé, inteligência artificial e pessoas. Como está esse tema lá dentro? Tá, deixa eu começar talvez falando um pouquinho do Axé. A gente está usando inteligência artificial em várias áreas da organização, né? O nome dos nossos produtos, por exemplo, a gente usa inteligência artificial para a criação dos nomes dos produtos, dos medicamentos, né? A gente usa. É uma outra forma da gente usar a inteligência artificial, a gente está usando para dentro do RH, por exemplo. A gente está usando quando as pessoas mandam atestado médico. A gente tem um aplicativo que a inteligência artificial lê o aplicativo, já coloca os dados dentro do meu sistema. Se tem alguma coisa elegível, já retorna para o colaborador, então é muito mais rápido, muito mais ágil, né? Onde que a gente usa também? A gente usa muito em pesquisas clínicas. Então, tem os agentes, tem a IA, que lê os relatórios, os resultados de pesquisa clínica, e quando chega na mão de um cientista, ele já tem alguns dados um pouquinho mais trabalhados, já uma parte, uns 50% feito. A inteligência artificial, ela gera muita produtividade. O tempo que a gente demorava para fazer um trabalho, horas, a gente reduz muito usando a IA hoje. Então, a gente está falando de produtividade, falando de eficiência.
E, além disso, fazer melhor. A tecnologia ajuda a gente a fazer melhor. Né? Cada vez que eu penso mesmo em RH, os atestados, que o colaborador pode rapidamente, em segundos, escanear, mandar, eu não estou tirando ele do dia a dia, ele está fazendo isso muito rapidamente do que parando, abrindo o sistema, preenchendo o formulário. Se eu estou automatizando esses processos, eu estou deixando o colaborador muito mais focado naquilo que ele foi contratado para fazer, que faz parte da posição dele. Então, a gente cria essa eficiência, essa produtividade, checagem de dados. Eu uso muito em RH em vários aspectos, né? A gente usa. Eu posso dar vários exemplos do Axê, mas a gente tem usado bastante. Legal. E a gente está tentando cada vez mais gerar essa eficiência na organização. A gente está tentando ensinar as pessoas como que elas podem usar para o benefício do trabalho. Tem alguns desafios, eu posso, né, emendar aqui com os desafios, né, Juliana? Tem alguns desafios. Um deles é, a gente tem uma ferramenta própria dentro do Axê, porque a gente sabe que é uma máquina que vai aprendendo conforme eu vou utilizando. Então, tem o desafio de proteger nossos dados internos. É uma indústria farmacêutica, tem vários projetos sigilosos, eu tenho confidencialidade. Então, dentro da organização, sou autorizado a usar a ferramenta da organização. A gente tem um IA próprio que a gente utiliza na organização para proteger nossos dados, né? Qual que é o outro desafio que eu tenho também? A máquina não vai fazer tudo. Então, vamos pegar, por exemplo, esse relatório científico que a gente faz uma série de testes antes de lançar medicamento. A indústria farmacêutica é uma indústria altamente regulada. Desde o seu processo produtivo, qualidade, testes clínicos, tudo é muito regulado. E eu tenho que ter esses cientistas revisando tudo que a IA fez, porque ela está aprendendo. Então, se no teste saiu algo diferente, eu tenho que ter um médico como cientista revisando o que a IA fez. A IA não se responsabiliza, né? Acho que esse é o ponto. Tem que ter um ser humano então, ser responsável. Não elimina o trabalho humano, a gente não consegue eliminar. E cada vez mais eu vejo que as pessoas, elas têm que aprender a ter um senso crítico. Então, assim, o senso de criticidade, aprender com essa velocidade, eu acredito que é um desafio. Para mim é um desafio ainda, porque a IA está crescendo numa velocidade que a gente não está conseguindo acompanhar. A gente não está conseguindo acompanhar. Então, por mais que a gente consiga incluir no nosso dia a dia, para mim ainda um grande desafio é a velocidade. E como que eu tenho esse lado humano validando o que ela está fazendo. Porque ela está aprendendo ainda. E aprende uma velocidade gigante que a gente não aprendeu. Deixa eu fazer um parênteses, mesmo que você vá continuar, porque para mim já teve 2 insights assim, muito poderosos para a educação. Eu vou começar pelo primeiro. Acho que quando você falou da empresa usando a IA, reduzindo o tempo que um colaborador tomava para fazer uma tarefa, e a beleza do tempo que abre para ele resolver outros problemas, para ele ir mais a fundo numa mesma questão. E como eu acho que a educação também pode utilizar dessa perspectiva, que é, poxa, o aluno tem que fazer um trabalho, e parte desse trabalho é um texto. É importante a produção textual e tal do aluno, enfim. Ele, com o advento da IA, ele consegue em menos tempo resolver certas partes e o desafio pode ser maior do que ele era historicamente em trabalhos de outros anos, porque ele vai ganhar um tempo para ir mais a fundo naquela questão e inclusive colher um aprendizado maior. Então acho que usar esse tempo que a IA permite em termos de eficiência para a realização de tarefas. E agora você trouxe uma segunda questão assim brilhante para o mundo da educação, que é a IA, até por ela trazer eficiência, faz com que multiplique a quantidade de conteúdo por aí. Nunca foi tão fácil gerar conteúdo, nunca foi tão fácil gerar imagens, gerar vídeos. E o desafio vai ser saber interpretar. Mas quem fez isso? Com que intuito fez isso? Será que é real? Então, o senso crítico, análise crítica, nunca já era importante, está ficando cada vez mais. Então, talvez algo que o mundo educacional possa proporcionar para os alunos, aprender a interpretar cada vez melhor aquilo que aparece para ele, para que ele esteja no domínio da situação. André, eu até faço um paralelo importante com
uma inteligência artificial, digamos, que já estava há um certo tempo aqui com a gente e a gente já está vendo os prejuízos dela, que são as redes sociais. Porque ela tem um algoritmo por trás que fica cada vez mais inteligente do que prende a atenção da pessoa e nem sempre é o que é a verdade ou o que é bom para ela ver. E a gente já viu o resultante disso. Eu não sei quanto você acompanha isso na educação, acredito que sim, porque foi muito impactante, que foi proibido nas escolas os celulares. Sim. Tamanho impacto que estava tendo na vida dos alunos. Então, como é importante, e aí na minha visão aqui, acho que já ouvi de muitas pessoas, o senso crítico para que o jovem possa usar a rede social, mas ele saiba como funciona. Eu faço uma imagem que é assim, para que ele use a rede social e não a rede social use ele para os objetivos dela. Exato. E aí ele decida a dose, a maneira, ele olhe um anúncio, alguma coisa, ele saiba a intenção que está por trás daquilo e ele saiba filtrar aquilo. Né? E tem até um ponto, a gente falou de senso crítico, eu até adicionaria também ética. Por que ética? Se eu estou usando, por exemplo, o ChatGPT, que é o mais famoso, eu deveria colocar lá a fonte ChatGPT. Eu deveria estar colocando lá numa legendinha, fonte, onde foi a fonte? Assim como os estudantes, né, a gente faz uma pesquisa e coloca a fonte, eu deveria estar colocando a fonte, que foi uma IA que me ajudou a montar aquele trabalho. Para mim, assim, além do senso, tem um lado ético também. Perfeito. Né? Como é que eu vou compartilhar a fonte desse meu início do meu trabalho? Acho que tem tanta coisa para a gente aprender, eu vejo que a gente está aprendendo no mesmo tempo que a gente está usando, utilizando nessa velocidade que eu comentei, que é absurda a velocidade. Perfeito. E Andréia, agora, como que você acredita que o mercado de trabalho, as empresas, podem contribuir com a educação? Porque acho que aqui a gente já está num momento como esse, que você está aqui dedicando o seu tempo para contar da sua perspectiva, do que está acontecendo na Axé, para contribuir com a educação, mas para além do que a empresa faz da porta para dentro, o que você acha interessante o mercado de trabalho tem para oferecer para o mundo da educação? Eu vejo que as empresas, o mercado de trabalho pode contribuir com os programas que eu comentei. É uma forma, né, de contribuir, o jovem aprendiz, o estágio, o trainee. Eu vejo também uma forma de contribuir, quando a gente com a própria diversidade, eu abrindo o meu leque para pessoas diversas. Não estou falando só de etnia, mas de pessoas diferentes, diversas, entrarem no processo seletivo. Dedicação do tempo, eu vejo muito a gente dedicar tempo com a formação dos estudantes. E uma coisa que eu achei faz, que a gente dedica bastante tempo também, é a formação dos médicos. Então, mesmo não sendo um colaborador do Axé, mas seja estudantes de medicina, ou seja médico, a gente tem programas, seja o ESCME, que é um summit para médicos, a gente tem o R+, que são residentes de medicina, e a gente tem programas dedicados à formação de médicos no Brasil. Então, a gente ajuda bastante também a formar melhores médicos cada vez mais, atentos em inovação, atentos com o que está acontecendo em medicina. E eu vejo que cada momento que a gente tem oportunidade, seja uma função diferenciada, o mercado de trabalho futuro vai mudar muito com tecnologia. Cada momento que a gente tem a oportunidade de falar com as universidades, falar com os jovens, para se prepararem para esse mercado futuro, é uma forma que a gente está preparando o mercado de trabalho e como que a gente está olhando esses talentos que no futuro vão estar aí concorrendo às vagas em várias organizações. Perfeito. Acho que você falou de duas coisas realmente excelentes aqui, que tem muito conhecimento, principalmente sobre a prática, que virá ser o futuro daquela pessoa que hoje é um estudante, acontecendo dentro da empresa. Sim. Se a empresa faz a ponte e consegue proporcionar para o jovem lá atrás, é um grande ganho para os dois, né? Porque depois ele vem para o mercado. E eu acho que, segundo você citou os programas de entrada, vale citar uma coisa interessante aqui, para quem não conhece tanto da lei efetivamente do estágio. A lei do estágio, o que ela faz? Ela facilita a vida do empresário para que ele contrate um estagiário e que o estágio ele é um programa educacional. Ele envolve, sim, a realização de atividades e tarefas que estão no escopo produtivo dentro da empresa, mas o seu intuito principal é educacional. A gente costuma falar, eu e meus colegas, que o jovem que estuda de manhã e faz estágio à tarde,
ele estuda em período integral. É uma escola integral, porque ele está indo praticar o que ele está aprendendo. Então, quando a empresa... É uma lei, eu acho que muito interessante, porque ela desonera, né, para a empresa, mas facilitando que a empresa faça essa ponte e, como a gente falou agora, contribua com a educação. Eu trouxe até uma estatística em uma outra entrevista e eu vou contá-la aqui de novo. Do ensino superior, da graduação, só 8% dos alunos fazem estágio. Nossa, é pouco. A gente tem 10 milhões de universitários no Brasil e cerca de 800 mil estagiários de ensino superior. E no ensino médio, 2,6%. Isso mostra o tamanho da oportunidade. Eu estou sem a estatística global agora do universitário, mas do ensino médio, eu vou pegar, tudo bem, tá? Eu vou pegar um país extremamente avançado que é difícil de comparar e tal, mas a Suíça, 55% dos alunos de ensino médio fazem estágio. Nossa, a diferença é gigante. Para 2,6. Grande. Então, e aí eu quero falar aqui menos de problema e mais de oportunidade. Mais oportunidade para as empresas impactarem a educação. Sim. De proporcionar educação dentro da empresa, inclusão produtiva. Sim. É um baita ganha-ganha. E o programa que a gente tem no Axê, para dar um exemplo aqui para quem está assistindo até, é um programa de formação. Então, quando o estagiário entra do Axê, ele faz parte de um programa de desenvolvimento. Então, ele vai aprender o que é uma cultura organizacional, ele vai aprender gestão por projetos, como é que eu vou construir um projeto. Ele vai aprender o que é o feedback, o que é uma avaliação de desempenho, ele vai aprender o que é uma avaliação. Então, ao longo do programa, ele vai ter pílulas de desenvolvimento preparadas para o estagiário ser um futuro analista dentro da organização. Então, é uma formação que é única. Então, ele vai ter na prática, vai ter lá o dia a dia, só que antes de chegar no feedback com o gestor, por exemplo, ele foi treinado para isso. Então, quando ele assumir uma posição realmente depois dessa formação, a ideia é que ele seja um profissional ainda melhor. Então, passar pelo estágio é uma preparação que é uma oportunidade de crescimento. Na verdade, você se desenvolver, quando você estiver na posição desejada, você acelera a sua carreira. É uma oportunidade. Muito bom, muito bom. Estamos indo para o final aqui da entrevista, que está sendo muito interessante aqui para o programa. Vamos para uma parte mais pessoal. Queria te ouvir, André. Qual que é o perfil de jovem talento que chama mais a sua atenção? Que você brilha os seus olhos de ver quando você encontra e, se possível, fica à vontade de contar uma história de algum que você lembra que te marcou. Para mim, me brilha muito os olhos quando eu vejo alguém. A gente fala jovem, mas tem pessoas que estão fazendo faculdade, a segunda, terceira, né? Não param de se desenvolver. É um jovem também, é uma jovem também, né? Mas me brilha os olhos essa curiosidade por aprender, essa sede de conhecimento. Eu gosto quando eu estou entrevistando alguém, a pessoa me faz muitas perguntas, quer saber mais sobre a posição, quer saber mais sobre o Axê, sobre a cultura, como quer trabalhar dentro dessa organização. Então, essa curiosidade, essa vontade de desenvolvimento. Eu, como líder de RH, a gente tem muitos programas de desenvolvimento. E ter alguém curioso, com essa vontade, é um perfil... E isso é muito comportamento, né, Juliana? Não é... Isso é comportamento. Não tem como a pessoa mascarar muito isso. É comportamento. Tem gente que está com vontade. Então, para quem está entrevistando essa pessoa que está com esse brilho, essa vontade de querer fazer, nossa, dá muita vontade de contratar. Eu tenho uma história bem interessante, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, líder de RH é assim, né? Vai falando com todo mundo, vai batendo papo, né? E eu tinha isso faz muitos anos, eu era gestora de uma área, tinha uma vaga de analista, a pessoa tinha feito a pós-graduação em gestão de RH, tinha algumas experiências em empresas pequenas, mas o sonho era trabalhar em recursos humanos. E naquela época, essa pessoa estava trabalhando num estacionamento. Aí eu falei, mas me fala um pouco mais, o que você faz no orçamento? Orçamento grande. Eu faço tudo. Eu faço a folha de pagamento, eu faço contratação, faço as entrevistas, fazia tudo de um estacionamento. Estacionamento de 15 colaboradores. Mas o sonho dela era trabalhar numa empresa maior, né? Eu falei assim, embora é um cargo de entrada, eu falei, vou dar chance para essa pessoa fazer. Eu tinha um projeto que não saía da gaveta, não saía da gaveta. E essa pessoa queria tanto, eu falei assim, eu vou dar para essa pessoa esse projeto. 3 meses, ela foi a única, sem experiência,
descobriu tudo, leu tudo, me entregou o projeto pronto. Então você dá uma oportunidade para alguém que está com vontade, que queira fazer diferente, e a pessoa sentir que fez diferente, alcançou seu propósito, se sentir realizada, eu acho que isso é muito bacana de ver, é muito bacana. E pode ser em várias áreas, estou falando do Axé, mas a gente vê isso na medicina, com estudos, a gente vê isso em várias áreas, né, de campos de atuação. Que reforço legal para a educação, procurar despertar essa fonte de energia nas pessoas, né? Porque toda a formação como um todo é fundamental, mas é isso, se o resto não deu certo, mas se a pessoa tiver esse ponto, parece que dá para superar os outros, né? Exato. Os outros gaps, os outros desafios que ela carrega, às vezes, do passado dela. Andréia, e aí com toda a bagagem que você colheu até hoje, se você encontrasse a Andréia aos 14 anos, ali terminou o ensino fundamental, vai entrar no médio, que é a hora que o jovem começa a olhar para o mundo, que dicas você daria? Olha, eu falaria, leia mais. Hoje eu adoro ler, eu leio muitos livros. Olha só. Mas a Andréia de 14 anos de idade, eu falaria, leia mais. Leia muito mais do que eu lia naquela época, né? Fale mais com as pessoas, eu acho que eu vejo o quanto a gente aprende com a experiência de outras pessoas. Eu aprendo todo dia, estou aqui batendo papo com você, estou aprendendo, eu falo com o jovem, estou aprendendo. Eu falaria, leia mais e aprenda mais com as outras pessoas. Então, acho que trilhar seu caminho olhando outros modelos é uma boa forma de atuação. Eu falaria isso, eu teria feito mais isso. Talvez aos 14 anos a gente é um pouco mais tímida, fala menos, tem outros também desafios na época, né? Tem outros interesses. Mas ler mais, aprender mais com outros modelos, outras pessoas, eu diria isso para quem, hoje até para quem tem 14 anos é uma boa dica para fazer, né? Não, e se você for ver, 14. eu vi esses dias uma estatística que, na verdade, os jovens estão lendo livros cada vez menos. Então eu acho uma provocação rica, porque tem conteúdos de todos os tipos, ou tem mais acesso a coisas que ocupam todo o tempo, e aí por isso está sobrando menos tempo para a leitura. Eu também sou um fã, também acho que na minha carreira, quanta coisa... às vezes eu penso assim, às vezes não é nem só o conteúdo do livro, é aquele estado silencioso que ele deixa você. Exato. Você fica, aquele dia que você leu 40 minutos, 1 hora, é tanto tempo, parece que você entra numa meditação, é um tipo de desenvolvimento que outras coisas não geram. Mas você né? lê mais hoje do que com 14 anos, não lê? Também leio mais mesma hoje. Coisa. Eu ainda li um tanto, assim, mas também acho que dava para ler mais. Eu acho que eu podia ter lido mais. Legal. Boa inspiração para os jovens. E André, então, realmente agora também, finalmente, a nossa pergunta especial aqui que a gente está fazendo no final se você puder contar para a gente aí alguma história com alguma professora ou professor que marcou sua vida de alguma maneira que você vê impacto até hoje, seja na carreira, seja na vida. Sim. Eu fiz administração de empresas, fiz o técnico, mas fiz faculdade de administração de empresas. E depois de um tempo subindo, né, tendo outras posições na organização, eu decidi fazer o MBA de gestão de pessoas. Aí eu fiz o segundo MBA, eu fiz o ano MBA da FGV, que é uma escola com mais 5 universidades no mundo, né, que é um MBA de negócios internacional. E foi uma experiência muito legal, porque durante 22 meses, quase 2 anos, eu tinha aulas no Brasil, mas também tinha aulas em vários países, né? Então eu percorri Estados Unidos, Holanda, México, China, Índia. Foi uma experiência formidável. Mas nesse processo eu tive um professor que ele me ensinou a como a gente ser muito mais crítico com o que você está lendo. Então, eu falei da fonte, né? Eu olhar a fonte e você começa a questionar aquilo que você lê. Nem sempre, porque todo mundo, mesmo que seja uma reportagem, uma revista, um jornal, alguém leu e alguém colocou um pouco o seu ponto de vista. Então, acho que você ler com essa criticidade, você observar com essa criticidade, me ensinou muito a ser a líder que eu sou hoje. Tudo que eu vejo no meu dia a dia, eu sou muito mais crítica, mas graças a esse professor desse MBA executivo que eu fiz. Quando eu vejo uma informação de negócio, um gráfico, eu estou lendo um relatório, se eu estou vendo algo, eu falo, peraí, mas quem escreveu isso? Eu vou olhar a fonte, eu vou ver quem é o autor.
eu vou checar, deixa eu ver a formação desse autor, e você acaba entendendo por que você está lendo aquilo. Fala, agora entendi essa perspectiva, porque quem escreveu foi um médico, quem escreveu é um administrador, quem escreveu é um executivo, é um empresário, etc., é um autor, é um escritor. Então, assim, você acaba entendendo o que você está lendo. Né? E essa criticidade eu aprendi com um professor. Não foi só no trabalho. Você lembra o nome dele? É o professor Manfredini, da FGV. Legal, Manfredini. Tá bom, muito bom. Olha, legal, a gente está juntando histórias aqui de professores do ensino desde lá do básico, infantil, fundamental, e você trazendo uma história do MBA. Acho que é isso. Professores têm a oportunidade de impactar vidas aí em todas as fases da nossa até vida. Hoje, né? Muito legal. Andréia, muito obrigado. Acho que toda a informação e todas as histórias pessoais que você trouxe vão contribuir muito aqui para o programa do Educa Week. Obrigado a todos aqui que ouviram e assistiram essa entrevista. Continuem acompanhando a gente, porque a gente tem esse propósito dentro do Educa Week de ajudar a transformar para cada vez melhor a educação brasileira. Obrigada pelo convite.